Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Valdo. Isso aconteceu com ele na cidade de Montes Claros, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2016, o Sr. Valdo tinha 39 anos. E tudo começa assim. Eu moro com a minha mulher e mais 2 filhos adolescentes. E na frente da minha casa passa uma rua de terra, porque pela minha região é uma área quase rural. Em certa época na minha vila começou um homem estranho a rondar pelas estradas do meu bairro. E eu não sabia de onde tinha vindo ou que lugar esse cara morava. Mas a aparência dele até que era boa. E ele teria por volta de uns 35 anos de idade. E quando ele passava na frente da minha casa, ele vinha carregando uma sacola de lixo preto. E ele sempre carregava algo ali dentro, mas eu não sabia o que era. Mas fora isso, um certo dia, o meu vizinho da frente veio me perguntar se eu não teria visto uma das suas cabritas que desapareceu. Eu disse que não. E depois de 2 dias desse ocorrido, aconteceu que logo de manhã eu vi o meu vizinho da frente reclamando de alguma coisa. Então fui lá ver o que estava acontecendo. Mas o que eu vi foi que uma das suas cabritas foi morta por algum animal de grande porte, pois as marcas de mordidas no animal morto eram grandes e profundas. E o bichinho praticamente foi estraçalhado. E o meu vizinho achou a sua cabrita de criação morta ali perto do mato mesmo. E como o cheiro de carniça já estava bem forte, foi mais fácil encontrar o animal morto. Eu fiquei preocupado, porque vai que era uma onça que estivesse feito aquilo, ou outro tipo de animal grande. E sendo assim, eu fiquei ligeiro. E falei para minha mulher e os meus filhos não andarem por aí até saber direito o que aconteceu, ou se o animal perigoso ainda estava rondando a minha vila. Nessa época eu estava sem arma dentro da minha casa, então eu deixei uns porretes de madeira preparados para qualquer surpresa do animal. E depois disso tudo, os dias foram passando, e não vi mais ação nenhuma do bicho predador que estraçalhou a cabrita do meu vizinho. Mas o que ocorreu em certa noite foi que eu comecei a ouvir os meus cachorros latindo perto da cerca da casa. Eu fiquei meio assustado e comecei a olhar pela fresta da janela para ver alguma coisa. E como não enxerguei nada de diferente, eu acabei pegando um pedaço de pau nas mãos e fui até a entrada da minha casa para ver o que estava acontecendo. Mas assim que eu cheguei na entrada da casa, eu levei um susto, porque um conhecido meu da vila estava se escondendo atrás dos arbustos na frente da casa do vizinho da frente. E nisso ele me viu, e assim que eu abri o portãozinho da frente da minha casa, esse amigo meu veio correndo para pedir ajuda. E esse homem veio assustado perto de mim e falou para eu olhar em direção da estrada de terra que passava em frente da minha residência. Então eu olhei e vi que tinha algo no meio da vegetação. E era um tipo de um vulto de um animal bem grande. E esse conhecido meu me falou que a criatura saiu de dentro de um sítio que estava à venda logo à frente. E em seguida o seguiu a quase uns 200 metros. Bem, o fato é que ele me contou esse relato meio bagunçado, porque ele estava muito assustado. E nisso então eu resolvi soltar os meus cachorros na rua e mandei eles pegarem aquele bicho. E assim que os meus cachorros chegaram latindo para aquele animal que estava na mata, eu levei um baita susto, porque eu vi aquela criatura sair correndo do meio daquela vegetação e foi para a estrada de terra. E era um bicho esquisito, muito parecido com um cachorro. E como aconteceu isso, eu logo fui para a casa do meu vizinho da frente e eu acordei para avisá-lo sobre a criatura. E com certeza foi aquele animal que matou aquela cabrita dele. E eu me surpreendi com a reação desse meu vizinho, porque ele não esperou, ele pegou a sua espingarda
e logo foi ligando a sua caminhonete para fazer uma ronda atrás do animal. Eu e o meu conhecido acabamos indo com ele para ver se encontrávamos aquele animal. E com a informação que o bicho veio do sítio que estava à venda, fomos até o local que ficava próximo. E assim que chegamos ali, entramos naquela propriedade. E o meu vizinho já pegou a sua lanterna e a arma e começamos a procurar o animal por ali. Mas ele não estava. E vimos pelo chão que tinha muitas penas de galinha e alguns ossos cortados de açougue. Estava tudo espalhado pelo chão. Achamos tudo aquilo estranho. E já era mais que uma pista que a criatura frequentava aquele local. E o mais incrível é que eu vi alguns sacos pretos pelo chão, onde com certeza levaram aqueles ossos de algum açougue para aquele sítio. E o que fizemos foi que nós conversamos e pegamos os pedaços de ossos no chão e colocamos tudo dentro da casa que tinha ali dentro do sítio. E esse plano era para poder trancar a fera dentro da casa, quando ele fosse atraído pelo cheiro. E depois de 1 hora mais ou menos, aquele bicho apareceu perto da cerca, mas estava muito longe para o meu vizinho conseguir acertar um tiro nele. E por isso essa criatura teve muita sorte nessa hora. E esse bicho acabou entrando dentro do sítio. E eu fiquei ali olhando porque essa fera se parecia com um cachorro mesmo. Mas as pernas traseiras e dianteira eram bem esquisitas. E o que me deixou pavoroso é que os olhos dessa criatura brilhavam muito. Mas dali a pouco o animal começou a cheirar o ar. E eu avisei o vizinho para não atirar no bicho, porque ele já estava entrando dentro da casa. Porque a criatura já estava procurando as carnes pelo chão. E logo depois, esse bicho entrou dentro da casa, onde colocamos a carne. E assim corremos até lá, e fechamos a porta. E aquela criatura ficou trancada ali dentro. E aí ficamos conversando sobre que animal era aquele, se era um lobo ou um cachorro. E foi nessa hora que esse bicho começou a fazer um rosno bem grosso e assustador. E de repente aquele animal que estava ali dentro trancado nos surpreendeu e começou a bater na janela que estava fechada. E nós nos assustamos, porque para bater na janela daquele jeito teria que ser um homem trancado ali dentro, porque a janela daquela casa era alta e um bicho não conseguiria dar aqueles tipos de pancada forte que eu escutei. Com isso nos afastamos um pouco da casa. E foi nessa hora que eu vi a janela abrindo com as batidas da criatura. E foi aí que eu olhei e vi aquela fera em pé olhando para mim. E ele só não passou por ali porque a janela tinha uma grade de ferro. Eu estava bem apavorado de ver aquilo. E eu falei para nos afastarmos do lugar, porque eu tinha visto uma criatura enorme ali dentro da casa e que seria perigoso nós ficarmos ali. Assim fomos dando distância do lugar, mas bem assustados, porque ouvíamos uns rosnados de raiva daquele bicho. E assim vimos que essa fera conseguiu abrir a porta da casa e saiu para fora, mas ele estava em pé como se fosse uma pessoa e ficou olhando para os lados, nos procurando. E ainda bem que nós já estávamos perto da caminhonete nessa hora e entramos no automóvel. E nós três vimos aquela criatura em pé naquela propriedade. E logo depois ficamos olhando e aquele bicho ficou em 4 patas novamente e foi para os fundos do sítio. E depois disso não vimos mais aquilo. E nessa hora então, meu vizinho ligou a caminhonete e começamos a sair daquele lugar. E nós concordamos que aquela criatura era um lobisomem. Eu cheguei na minha casa bem espantado com o que eu tinha visto. E fiquei pensando nessa situação a madrugada inteira e como tudo isso iria acabar. E também eu ainda estava com medo, porque aquele lobisomem estava em um sítio a menos de 400 metros de distância da minha casa.
E foi que logo amanheceu o dia, e eu fui visitar o meu vizinho, para ver como ele estava. E assim que eu cheguei em sua casa, ele disse que aquilo era realmente um lobisomem. E era bom nós descobrirmos rápido quem virava essa criatura, porque o lobisomem já tinha atacado a região mais de uma vez, e poderia aparecer de novo. E nessa conversa toda, aí eu me lembrei do homem estranho, que começou a andar pela região, e que às vezes eu tinha visto esse cara carregando sacolas pretas com alguma coisa dentro. E também, no dia que entramos no sítio, atrás do lobisomem, vimos alguns sacos pretos no chão. Aí eu já fiquei meio desconfiado. E o que aconteceu foi que voltamos no sítio no dia seguinte, na parte da manhã. E assim vimos algumas sacolas pelo chão. E eu já bem desconfiado daquele cara, então combinei com meu vizinho de ficar vigiando o nosso vilarejo para tentar ver se aquele homem do saco aparecia. O fato é que não vimos esse cara mais pela região. E o lobisomem também não apareceu em mais nenhum sítio da vila. E depois de muitos anos dessa ocorrência, eu ainda fico assustado e tomo muito cuidado até de andar perto da minha casa, que é cheia de matas. E esse foi o meu relato. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. E se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal.